Fala galera, falar um pouquinho sobre o Grunt. O próprio desenvolvedor do Grunt, o próprio site do Grunt se classifica como um automatizador de tarefas. Inicialmente ele foi criado para automatizar tarefas em JavaScript, só que atualmente já existe muito plugins que permitem automatizar tarefas não só para JavaScript, mas para CSS, HTML, Sass, Less, vários frameworks que tem no mercado. Então o Grunt, com ele pode ser criado várias tasks, várias automatizações, de forma que o desenvolvedor consiga ter um projeto limpo no final. O idealizador da ferramenta foi Bel Alman. Ele tem um site aí dele, então é possível entrar no site, ver várias informações sobre ele. E quando ele idealizou a ferramenta, ela veio com padrão Node.js. Então é usado principalmente ECMAScript 6 na linguagem, na ferramenta, no Grunt, mas sempre com a visão de criar projetos para servidores. É claro que existem plugins para ele fazer o processo de Browserify, que transforma esses códigos ou só adapta para navegador, mas o Grunt tem como principal dependência as bibliotecas do Node.js. Mas por que usar Grunt? O que o Grunt traz de bom? Qual a motivação para o Grunt? Quando o desenvolvedor está concluindo o seu projeto, pelo menos os bons desenvolvedores têm o bom hábito de minimizar os códigos gerados, tanto o JavaScript quanto o CSS, quanto o HTML, pelo menos as partes que permitem ser minimizadas, para que possa ser removido espaços, comentários, as variáveis são substituídas por nomes menores, de forma que os arquivos fiquem muito menores. Então, se você tem um arquivo JavaScript bem indentado, com comentários, etc., esse arquivo pode ficar muito grande, porque ele usa muitos bytes, para aqueles comentários, para aquela indentação. O Grunt, com ele é possível criar tasks de minimização que removem esses comentários, e com isso o arquivo fica muito menor. O mesmo é válido para CSS e HTML. Existem outras tasks, outras tarefas, como a compilação de arquivos Less, arquivos Sass. Então, se você criou seu código CSS usando um desses transpiladores, o JavaScript, o Grunt, ele pode fazer essa alteração e já entregar o arquivo final com o CSS já transpilado. O mesmo para ECMAScript 6, é possível fazer uso do Babel para transpilar esse código e entregar JavaScript 5. E vários outros plugins, como existe o Watchers, que o desenvolvedor pode em tempo real ele fazer alterações no projeto dele e já ver o Watcher ele faz essa alteração já ocorrer no navegador ou no Node.js, depende para onde ele está desenvolvendo. E vários outros plugins aí que ajudam no dia a dia do desenvolvedor. O que isso acarreta? O que isso traz de bom para o desenvolvedor? Redução de tempo de deploy, ou seja, quando o desenvolvedor conclui o projeto, ele não precisa perder muito tempo em cima de tarefas. O Grunt faz muita coisa para ele. Otimização de códigos, é possível usar o ESLint ou JSHint para fazer verificações desses códigos e já arrumar, se for o caso, se for um erro menos crítico. Os próprios plugins já arrumam o código do desenvolvedor. E também alavancou a criação de novos frameworks e a utilização de alguns já existentes. Digo isso porque no mercado existem alguns frameworks que sem o Grunt, sem essas ferramentas de automatização de tarefas, ficaria muito complicado do uso. Os frameworks eles mesmos já criam templates para que o desenvolvedor tenha que apenas fazer uso do framework, não se preocupar em gerar o código final, não se preocupar em gerar o JavaScript.
Caso clássico é o Vue.js, que usa o Webpack. O Angular, ele tem um próprio CLI dele, NG-CLI, mas por baixo dos panos usa um automatizador também. Então esses automatizadores alavancaram muito a criação desses novos frameworks e também a utilização dos que já existem aí no mercado. O Grunt ele faz uso de 2 arquivos principais, sendo que o primeiro, package.json, não é exclusivo do Grunt, é um arquivo do Node, é o arquivo do gerenciador de dependências do NPM e é usado para guardar informações do projeto, o autor, o nome do projeto, se tem Git, se não tem, as dependências e etc. E além disso tem o Grunt File. Esse arquivo é onde está todas as configurações do Grunt. É nele onde é configurado os plugins, é nele onde é registrado as tarefas, é nele onde toda a mágica acontece. As tarefas. O Grunt, dentro do Grunt File, quando o Grunt é executado, ele lê aquele arquivo e executa todas as tarefas que estão lá dentro. Então é possível ter várias tarefas encadeadas de forma que no final exista um arquivo, um projeto de saída. Então é possível, por exemplo, que o código do desenvolvedor passe pelo ESLint, seja analisado por ele, corrigido se for o caso, passe para algum outro plugin e no final, após toda a construção da estrutura, da análise do JavaScript, esse mesmo arquivo, esse arquivo de saída que passou por todas as outras tarefas, passe também pelo minimizador. Então, no final, a garantia de que o arquivo estaria bem codificado, porque passou pelo ESLint, bem estruturado, bem aceito pelos navegadores e minimizado, para que o usuário final consiga ter uma experiência melhor na navegação. O mesmo é válido para os HTMLs, para o CSS, para outras ferramentas de utilidade que o desenvolvedor possa ter. Essas são as tarefas. Essas são as tarefas mais comuns aí no Grunt. O Babel ele é um transpilador de ECMAScript 6, então com ele é possível transformar códigos ECMAScript 6 em linguagens anterior a ele, no caso JavaScript. O processo de Minify, que é utilizado para CSS, HTML e JavaScript. O Watch, o Less, transpilador. Então é possível usar o Less, o plugin do Less, para transpilar um código Less em CSS. O Compress, como último passo, ele compacta o arquivo e entrega um .zip, um setz, o que for configurado na ferramenta. E o Browserify, que transforma o código Node.js em código aceito no navegador. Esses são os plugins mais utilizados hoje, pelo menos que tem maior número de downloads no repositório do Grunt, mas tem inúmeros outros plugins. E vou partir agora para os exemplos. Só que antes de mostrar os exemplos, quero mostrar o repositório do Node.js. Aqui nele é possível procurar pacotes que o NPM pode fazer download. Se a gente pesquisar por Grunt, além da ferramenta Grunt, da Grunt CLI, existem vários outros plugins. Plugin responsável aqui por limpar arquivos e pastas, compilação do SES, rodar comando shell, por aí vai. Existem vários plugins, foram encontrados aqui cerca de 9.200 com essa descrição. Então, tem plugin aí, só escolher o que melhor atende à necessidade do momento. Eu fiz download do Less, do código do Less, no GitHub. E vocês podem ver aqui dentro da pastinha dist que já tem os arquivos de saída. Já existe um arquivo minimizado. Vocês podem ver aqui que é um arquivo de leitura bastante difícil.
É um arquivo que foi removido comentários, foi removido espaço em branco, as variáveis, as funções foram substituídas por letras menores que ocupam menos bytes. E esse arquivo ficou com 154 KB. O arquivo original é um arquivo identado, um código JavaScript legível. Ele é um arquivo com 406 KB. Então vocês podem ver que ficou o arquivo aqui quase 3 vezes menor e o mesmo arquivo. Por isso a importância desse processo de minimização. A ideia vai ser o quê? Vamos pegar esse arquivo less.js, vamos copiar para uma pasta nossa. No caso eu criei uma pasta de desenvolvimento Minify e vou jogar o arquivo dentro dessa pasta source. Eu já tenho um arquivo Gruntfile aqui criado. Eu vou usar esse arquivo Gruntfile, vou aqui no code, a mesma pasta. Vocês podem ver o arquivo less está aqui, o arquivo de fácil leitura que eu falei mais cedo e o arquivo de configuração do Grunt. Esse arquivo aqui é o que a gente vai usar para minimizar esse código. Vocês podem ver aqui, eu estou fazendo uso desse plugin, Grunt Minified. A gente vai fazer download dele daqui a pouco, mas antes eu vou explicar o arquivo do Grunt. O Grunt, ele, como eu já disse, ele usa a linguagem Node.js. Então aqui nós temos um módulo exportando uma função. Essa função ela recebe como parâmetro uma função de callback, que a gente vai usar para registrar nossos componentes, carregar os plugins e inicializar as configurações do plugin. Essa função init.config, ela inicializa as configurações. Então aqui é possível ver que tem um plugin, uma configuração para o plugin chamado Minified. Existe um objeto aqui chamado Files. E aqui a gente tem os arquivos de origem e os arquivos de destino. A ideia é a seguinte: todos os arquivos que estiverem na pasta source *.js, aqui usando expressão regular, vão ser minimizados e jogados na pasta de destino dist. Além disso, existem outras opções que podem ser passadas para o plugin, que estão aqui embaixo. Os arquivos que vão ser jogados na pasta dest, eu quero que possuam a extensão .min.js. E essa configuração de all-in-one, eu posso dizer se eu tiver mais de um arquivo na origem, se o arquivo vai ser usado o mesmo nome dele ou ele vai ser colocado tudo num só. No caso aqui eu estou dizendo false, então se eu tivesse vários arquivos aqui dentro, todos eles seriam jogados em diretórios diferentes. Aqui como segundo passo eu carrego o plugin e como terceiro passo eu registro a tarefa. Aqui eu estou registrando uma tarefa default, é a tarefa que vai ser executada quando o desenvolvedor executar o comando grunt, mas é possível criar outras tarefas. Posso criar uma tarefa chamada teste e para que ela execute um watcher, que eu vou precisar configurar aqui, claro, mas eu poderia ter essa tarefa executando esse comando sem nenhum tipo de problema, desde que eu chame ela na execução do grunt. Com esse arquivo criado, a gente pode navegar para o diretório do projeto, onde está o grunt file. Vocês podem ver que é aqui. E executar o grunt. Mas antes de executar ele, eu preciso instalar. Então, se você já possui o Node instalado, é simples. Só chamar o comando npm install grunt. E ele vai fazer o download do grunt. O Node, ou melhor, o gerenciador de dependências do Node, ele cria no diretório do projeto essa pastinha Node Modules. Aqui dentro é onde ele vai jogar todas as dependências do projeto. E como o Grunt tem as dependências dele também, então vocês podem ver que o npm baixou toda a árvore de dependências dele e jogou isso tudo aqui dentro do Node Modules. Vocês podem ver que foi criado vários arquivos, o Grunt está aqui, e várias das outras dependências aí do Grunt. Só que além do Grunt, eu vou precisar também do plugin.
Então eu vou fazer a mesma coisa para o plugin. npm install grunt minified. Ele vai fazer a instalação desse também. Baixou aqui o arquivo, o plugin e todas as dependências. A partir desse momento é só executar o comando grunt. Ele vai ler o arquivo de configuração, vai executar a tarefa default e, como vocês podem ver aqui, ele já gerou o arquivo de saída para mim. Dentro do diretório dist, como eu pedi, ele gerou o arquivo. Se a gente for no diretório da pasta agora aqui, na pasta do projeto, ele tem o arquivo dist e aqui está o arquivo com 154K. O arquivo que antes tinha 416. Então, um arquivo 3 vezes menor, quase 3 vezes menor, e que pode, de certa forma, já ser colocado em produção. Um arquivo mais leve, o dispositivo do usuário final não vai levar tanto tempo para fazer o download e a página automaticamente carrega mais rápido. Essa é uma das utilidades do Minified. Esse script aqui ele é bem simples. Existem vários outros plugins com configurações um pouco mais complexas, alguns mais simples, mas basicamente todos funcionam dessa forma. Configura o plugin, carrega o plugin e registra a task. Bem simples. Dessa forma, o projeto ele fica mais leve para o usuário final. E é isso aí, pessoal. Até mais.